Olá, alunos do sétimo ano. Sou a professora Ângela e venho mais uma vez comentar um pouquinho sobre o material de complementação desta semana, que vai de 22 a 26 de junho. Espero ajudá-los na realização deste material. Então, venham comigo. A parte de ciências começa lá na página 12 do material. Mas antes de começarmos, que tal uma pequena revisão? Nos materiais de complementação das semanas anteriores, falamos sobre os fatores bióticos e abióticos que compõem os ecossistemas. Vimos que essas relações existentes é que permitem o equilíbrio dos ecossistemas. Vimos também que os elementos físicos e químicos do ambiente, que são os fatores abióticos, é que determinam em larga escala a estrutura e o funcionamento das comunidades vivas, que são os fatores bióticos, ou seja, os fatores abióticos são necessários e influenciam no desenvolvimento dos seres vivos, que são os fatores bióticos. No material de complementação da semana passada, falamos sobre a água, que é um importantíssimo fator abiótico presente em todos os ecossistemas da Terra e tão necessária para a preservação e equilíbrio desses ecossistemas. Assim, conseguimos entender que toda alteração ou desequilíbrio ecológico do ecossistema afetam todos os seres que nele habitam, podendo levar até a extinção das espécies. Agora, vamos iniciar o material? É nesse contexto que observaremos como alguns fatores abióticos podem influenciar os ecossistemas. Estudaremos o caso do branqueamento dos corais, que é retratado na reportagem que está na página 12 do seu material. Corais são animais invertebrados, pertencentes a um grande grupo de animais coloridos e fascinantes, chamados de quinidários. Além dos corais, este grupo também é formado pela água-viva, anemona do mar, hidras, caravelas, que são seres aquáticos, na sua maioria marinhos, e são muito conhecidos por causarem queimaduras e irritações na pele em razão de uma célula típica que possuem. Os corais formam colônias e cada indivíduo é chamado de pólipo. Na figura, conseguimos observar uma ampliação de indivíduo, retratando o pólipo na qual ele é constituído. Também conseguimos observar todas as estruturas internas deste pólipo que vão constituir cada indivíduo. Todos esses pólipos juntos formam a colônia de corais. Eles vivem fixos ao substrato e produzem um esqueleto externo que dá forma e sustenta o seu corpo. Algumas espécies de corais apresentam seu esqueleto formado de carbonato de cálcio e são muito importantes na construção dos recifes. Essas espécies formam estruturas incríveis que contribuem e constituem como uma base de formação dos recifes de coral, que são constituídos pela fusão desses esqueletos calcários. Esses ambientes fornecem um habitat para centenas de espécies que são comercialmente importantes e que apoiam os meios de subsistência de muitas pessoas, comunidades e países. Também fornecem barreiras físicas entre a costa e as ondas do oceano, evitando assim que as ilhas e as costas arenosas sejam lavadas. E, finalmente, são uma fonte de muitos compostos químicos que são utilizados no combate a diversas doenças, por exemplo. No Brasil, temos algumas importantes espécies construtoras de recifes coralíneos, como as espécies de coral-cérebro. Os recifes de coral abrigam uma diversidade de vida comparada ao ecossistema de uma floresta tropical. Dentro e em volta deles, subsistem uma comunidade biológica com inúmeras espécies de peixes, poliquetos, crustáceos, moluscos, protozoários e algas, inclusive as zooxantelas, que são responsáveis por sua variedade de cores. Aqui, entenderemos um pouquinho como ocorre o branqueamento dos corais. Bom, no interior dos tecidos dos corais vivem as zooxantelas, uma espécie de alga unicelular, que estabelecem com seus anfitriões
os corais, uma relação de mútua cooperação, ou seja, de ajuda mútua. Geram oxigênio e matéria orgânica que suprem parte das necessidades metabólicas dos corais e deles recebem compostos nitrogenados, fósforo e gás carbônico, ou seja, compostos essenciais para realizar a sua fotossíntese. Quando esse relacionamento é quebrado, ambas as partes sofrem. Isso pode acontecer, por exemplo, quando há um aumento da temperatura da água e outros fatores que ocasionem estresse, outros fatores estressantes. Então, aqui na imagem nós temos um coral saudável, com sua coloração e com as suas algas no interior dos seus tecidos, com a presença de zooxantela. Quando ocorre algum estresse ambiental, essa zooxantela ela é expulsa, ela é expelida do tecido corporal deste coral. Então, os corais expulsam as zooxantelas e seus pigmentos fotossintetizantes dos seus tecidos. Como resultado, o esqueleto de carbonato de cálcio fica visível sobre o tecido coralíneo, agora translúcido, esbranquiçado. Então, como resultado, nós temos o coral branqueado, através da perda da zooxantela e que vai favorecer o enfraquecimento desse coral, que pode ocasionar, inclusive, a sua morte, caso esse estresse seja prolongado. Nessa situação, mesmo que os corais possam subsistir sem as zooxantelas, eles não terão o combustível que precisam para crescer e se reproduzir. Sendo assim, o branqueamento dos corais pode levar à sua morte, reduzindo a cobertura coralínea e o crescimento do recife. Sem os corais, os recifes sofrem grandes alterações em suas relações ecológicas, podendo até transformar drasticamente e de forma irreversível o recife. Assim, o branqueamento dos corais, seja causado pela intervenção humana ou através da poluição marinha, altas taxas de sedimentação e pisoteio de indivíduos sobre os corais, por exemplo, ou por causas globais, como o estresse térmico causado pela elevação das temperaturas dos oceanos, são de grande ameaça à biodiversidade desses locais, afetando não só o ambiente em si, mas também a economia e a subsistência da população que depende de tais locais. Então, caso esse branqueamento, através do estresse prolongado, ele não retorne, o coral pode morrer. Agora, caso esse estresse seja eliminado, esse coral ele consegue ser recuperado. Então, quando o estresse é reduzido, o coral é recuperado, as zooxantelas conseguem entrar novamente no tecido desse coral. Aqui nós temos as principais causas do branqueamento: mudança de temperatura, escoamento e poluição e superexposição à luz solar. Essas são as causas dessa reação de branqueamento dos corais, as principais. Aqui nós temos uma imagem de um coral branqueado. Então, vocês conseguem ver nitidamente a estrutura coralínea branqueada. Estarei colocando o link de um vídeo na descrição. Esse vídeo é um vídeo do Projeto Coral Vivo, que fala sobre a importância dos recifes de coral. O material também está disponibilizando um link para vocês acessarem um almanaque muito interessante sobre os ecossistemas marinhos, contendo jogos, desafios e curiosidades e muito mais coisas. Acessem o link que está na descrição do material de vocês e baixem o material. Esse material também é do Projeto Coral Vivo. Agora, é só vocês responderem as questões propostas na página 12 do material. Ficou bem fácil. Na página 13, falamos sobre a influência da ação humana nos ecossistemas. A apostila traz uma reportagem que relata o aparecimento de diversas espécies arredias na Baía de Guanabara durante o período da quarentena. Esses locais apresentaram uma redução nas atividades humanas devido ao isolamento social, possibilitando o aparecimento de algumas espécies aos seus habitats, inclusive espécies ameaçadas de extinção.
Este fato não ocorreu só na Baía de Guanabara. Temos relatos e outras reportagens que mostram o aparecimento de espécies em outros locais do Rio de Janeiro e até mesmo em outros países. Tartarugas aparecem na Baía de Guanabara, pavão é visto em ruas da Índia, leões marinhos ocupam vias na Argentina, tartarugas gigantes desovam em praias da Flórida, dos Estados Unidos e na Tailândia, cervos invadem cidades no Japão, tucano é flagrado em janela de quarto de família em Niterói. Ou seja, algumas dessas imagens mostram que a redução das atividades humanas fizeram com que os animais se sentissem realmente mais à vontade para saírem e explorarem seus habitats. Esses animais sempre estiveram ao nosso entorno, mas nós monopolizamos esses espaços. Com a ausência da movimentação humana, ficou mais convidativo para eles saírem e explorarem esses ambientes urbanos. Coloco alguns vídeos na descrição disponíveis para que vocês observem outros locais do Brasil e do mundo que também relataram a observação de espécies em locais urbanos durante o período da quarentena. Agora, é só você responder as questões propostas nesta página, ok? Na página 14, falamos sobre outra influência negativa da ação humana nos ecossistemas, o tráfico de animais, que é o comércio ilegal de animais retirados da natureza. O Brasil é um dos principais alvos dos traficantes da fauna silvestre devido à sua imensa e vasta biodiversidade. Para vocês terem uma ideia, de acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, o tráfico de animais silvestres é uma das atividades ilícitas mais lucrativas do planeta, perdendo apenas para o tráfico de drogas e armas. Essa prática traz um grande risco à nossa biodiversidade, além dos maus tratos impostos aos bichos pelos traficantes. Os animais são armazenados em gaiolas compartilhadas, sem espaço para locomoção e muitas das vezes acabam ficando desnutridos, doentes e morrendo. Além disso, ao retirá-los direto da natureza, os traficantes contribuem para a diminuição da população dessas espécies, pois esses animais não estarão mais em seus habitats naturais para reprodução, levando muitas espécies à extinção. O tráfico de animais, além de prejudicar o ecossistema, também pode prejudicar a saúde humana, pois muitos animais silvestres são hospedeiros de vírus e outros patógenos que causam doenças em seres humanos, como a febre amarela, leishmaniose, a toxoplasmose, por exemplo, e inúmeras outras doenças. A leitura do material nos mostra que a extinção de inúmeras espécies de aves e redução de outras devido à exploração inconsequente da natureza e também do tráfico destas espécies é uma realidade presente até os dias atuais e que o tráfico silvestre é uma ameaça grande, uma enorme ameaça à nossa biodiversidade. Então, vamos ficar na reflexão? Mostro aqui algumas fotos que exemplificam a crueldade deste tipo de atividade. O material sugere que vocês assistam a um vídeo e que conheçam mais sobre os ecossistemas do nosso Rio de Janeiro. Bom, por hoje ficamos por aqui. Espero que tenha ajudado a todos vocês e que consigam realizar os materiais. Continue se prevenindo e se protegendo para que logo nos reencontremos. E lembre-se que a cada dia é um novo recomeço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!